7 dá 26 e mais 9 dá 35. 35 milhões. E quando chegar agora no final do ano de 2015, a dívida do Hospital São Carlos, que era 15, baixou para 12? Não, só aumentou. Aumentou? Eu vou fazer uma coisa diferente contigo. Quando a administração Barreto e Feltrin largou, era 13 milhões a dívida, não contando a dívida trabalhista. 13 milhões de dívida, balanço, isso aqui é inegável. O Clayton botou 5 dele a mais do que o Barreto botava, foi 12, né? 12. Conseguiu mais 5 do Tarso, são 10. 10. Então de 13, colocaram 10 a mais e a dívida hoje é 16. Então a dívida aumentou, mesmo botando 10 milhões a mais no período. Incompetência das experiências mal sucedidas que foram feitas no hospital. Só para completar o que o Glacer disse, nós recebemos aqui um comentário do ex-secretário de administração, Daniel Macari, e ele mandou o seguinte: zerar o caixa do hospital deliberadamente, talvez a mando de alguém, não é também jogar contra o hospital? Além do mais, o senhor Tarso Gema não atrasou repasses de verbas? É só o atual governo que é ruim? Bom, se o Tarso atrasou, o Sartori está tirando. Eu vi hoje uma entrevista do prefeito onde nem as verbas carimbadas e verbas institucionais estão sendo repassadas. Então o Tarso realmente passou 5 milhões. Mas eu volto a dizer, o problema todo dessa administração foi o Hospital São Carlos. Retirou os valores, a verba livre para ser executada em obras, gerou um problema em todas as secretarias. A intervenção eu defendo como corretíssima, eu acho que o Clayton acertou. Errou a intervenção. Tanto que ele vai ter que devolver, Paulo. Agora vai ser feita a devolução, 1 ano e meio depois, eu não sei em que condições. Não sei quem vai aceitar de volta. Agora, Gracildo, tem que entender que do jeito que estava, era inadmissível. Eu estava no governo. Eu fui também a São Tramandaí, fui a Sapucaí, fui a Montenegro para ver a experiência de 100% SUS, outras experiências que provavelmente seriam trazidas para cá. E eu vou dizer uma coisa, era insustentável a situação dentro da prefeitura. Tudo pipocava em relação ao Hospital São Carlos. Os médicos se organizando para greve. Os enfermeiros já tinham feito greve. Era paralisia do nosso município. Faltou gestão. Então não tinha que intervir. A intervenção, eu refuto que ela foi importante. Se ela deu resultado a curto, médio ou longo prazo, não importa. Só mas causou problema. Tinha que intervir. Não tinha que Glacer, fazer. tu és, ao longo do tempo, um dos maiores críticos da intervenção. Tu continuas dizendo que ela foi um erro aqui. E tu culpas muito o Partido dos Trabalhadores pelos resultados. Fale um pouco a respeito. Porque desde o início, 29 de maio de 2013, eu tenho posse de uma ata onde se reuniu a amiga do Pepe lá, que era secretária da Saúde, Justina. A Justina Once, o Cirano, a Vera, bababá, todo mundo se reunindo no começo do governo Clayton, uma equipe do PT para resolver aquilo ali. Eu acho que a mando de algum ministro, de algum deputado, algum amigo do PT que prometia alguma verba direta. Então o Clayton, eu acho que liberou esse pessoal do PT ali para tentar achar um furo que não tinha, né? Então assim, e o do Cirano, no caso, eu acho que foi só para dar emprego para ele, porque o coitado era um ex-prefeito, mas não tinha experiência nenhuma em área de saúde, né? Tanto que ficou ali e fez uma experiência pífia, né? O cara é prefeito, como é que ele não vai ter experiência na área de saúde? O prefeito é um clínico geral. A maior reivindicação da população é a saúde, o prefeito vai ser o prefeito é um cara que não clínico geral, conhece, tanto é que ele não conhece sim. Ele só piorou. É que a situação do hospital não tinha como ser diferente. Tinha. A Vera Genro, ela era uma administradora hospitalar, ela tinha experiência. O Henrique está ali hoje. O Luiz Mir. O Mir é uma miragem. Foi o que o Clayton trouxe para resolver. Parábola, uma hipérbole, não sei o que é. Aquilo não existe. Né? Sócio da Vera Genro. Mas não foi o PT que trouxe. Gostaria que tu visse os artigos que ele escreveu, todos eles contra o PT. Então, eu acho que nessa questão da prefeitura, hoje a prefeitura está numa situação bem melhor do que já teve. Bem melhor do que já teve. Eu não tenho procuração para defender essa administração,
mas eu tenho a capacidade de reconhecer de muitas coisas boas que O aluguel triplicou o valor. Mas isso aí porque eu sou contra o Estado mínimo. Se aumentou o aluguel, é porque aumentou as áreas de atendimento para as pessoas. Não tem nenhuma peça alugada que está lá vazia, que não tem ninguém para... O SEAC está, a maior parte do SEAC... Então, todas as peças estão com a descida lá da Secretaria do... Não, mas a questão em relação aos aluguéis e ao gasto nem é Estado mínimo, a questão é só o bom uso de recursos que são escassos. Tá, mas Quer dizer, boa parte do orçamento do município atualmente está sendo comprometido com custeio. O PMDB que vendeu a Câmara Frigorífica constou no projeto A a construção do centro administrativo, né? Então, isso está na lei, não é uma promessa, uma intenção, está na lei e não fez coisa nenhuma. E a oposição, então, na época não fez nada? Não, é que nem agora nas manifestações ali de rua, tá, eu não vi nenhum cartaz lá contra o PP. O PP é o carro-chefe. Não, o PP foi boi de piranha. Para com isso. Nós vamos sair da pauta. Para com isso. Com relação a essa questão envolvendo a crítica sobre a forma de se usar os recursos, eu pelo menos tenho uma preocupação muito grande. Não é questão de ser defensor, eu sou defensor do Estado mínimo, mas eu estou colocando só sobre os termos racionais aqui em Farroupilha. O governo Clayton me parece um governo gastador em excesso, gastador com coisas que eventualmente poderão comprometer a administração futura do município. Folha, com certeza. Aumento da folha, endividamento, aluguéis, tudo isso daí custa, né, Paulo? Não é um problema, não é uma bolha, uma bomba que está sendo criada no governo Clayton. Eu não tenho a menor dúvida, porque o dinheiro do AP foi desviado, sumiu, porque foi canalizado para outras áreas, outras coisas, senão o OP estava ali livre, tinha obra para mostrar. Solto, e o OP hoje está altamente comprometido. Tá aí, as obras estão saindo, as quadras estão sendo fechadas, tem a questão de saneamento, tem essa questão também lá do Monte Verde, mas... as UBS fechando, eles vão criar 6 UBS e vão fechar algumas UBS existentes porque não tem médico por lá. É um contrassenso, então não é o... No bairro São José, no 1º de maio, tem 2 UBS funcionando. Está sendo construída mais uma. O bairro não comporta 3. Vai ser fechada uma assim, aquela junto à escola ali, porque a escola necessita daquela área. Tá? Então, esse foi o critério. E as outras 5? Para que criar mais 5 se tem 3 que agora tiraram médicos? Por exemplo, então vai lá no Burati e diz, pessoal, não vai mais sair o UBS porque não precisa aqui para te ver, né? Está precisando sim, vai ali na... Está precisando, mas e esse custo, quem é que vai pagar depois para manter todo esse pessoal? A saúde custa, né? Mas se não tem, o pessoal chia, o pessoal reclama. Tem que ter, mas tem que ter gerência, tem que fazer mais produtivo. Tá, né? Eu acho que, por exemplo, o Clayton, eu acho que ele vai para a reeleição. Com certeza. Deve ir para a reeleição. Até porque não tem nenhum outro nome no governo para que concorra. Ele não vai ter o meu voto. Não vou votar. Não vai votar nele. Não vou votar. Só porque ele disse que tu abraçava árvores? Não é por causa disso. Porque ele foi, eu acho, frouxo nessa questão do AP. Mas e mesmo que o PT apoie Clayton Gonçalves, tu vai votar em branco na não vou botar adesivo do Clayton no carro, não vou votar nele. Sabe que tu é meu amigo, vota em mim. Mas jamais vou votar no PMDB, eu vou fazer campanha para o PMDB, o PMDB vai me utilizar. Jamais. Isso é uma briga antiga. Então eu tenho os meus princípios e dentro deles... Você não acha, por exemplo, que uma declaração pública como essa, de um ex-colaborador tão próximo ao prefeito como você, de um partido da base, vem aqui no confronto e fala pra minha audiência que não vai votar em Clayton Gonçalves na próxima eleição, mesmo que tu não queira, tu não acha que o PMDB não vai fazer? Não vai usar esse teu argumento? Pode usar. Vai pegar a gravação desse programa e vai usar na campanha eleitoral e vai dizer assim: Clayton, nem os seus ex-colaboradores votam em você. Eu acho que todos os que participavam do governo e saem, o que o Pedroso falou ali? Eles têm uma postura crítica em relação a... Eu não tenho uma postura crítica. Eu tenho uma postura crítica em relação ao OP. Isso sim, isso me dói. Porque é que um filho que eu tinha embalado e que tinha todas as condições e que as pessoas dos bairros, chama aqui um presidente de bairro e que ele diga que ele não quer aquela obra que foi decidida lá, chama o Sense da UAB e que ele diga que não quer essas obras. Eles querem sim. Paulo,
como tu acha que o orçamento, eu sei que tu está fora, avaliação de fora, como tu acha que o orçamento está sendo conduzido agora pelo seu companheiro Flávio Lopes? O orçamento participativo? Não, é muito competente. O Flávio, tem o Júnior e tem o Vinícius. O coordenador é o Flávio. Uma equipe de 3, um coordenador, um engenheiro e um assistente. Nós fizemos todas essas obras, todos os projetos, licitações, tudo. Tá? E fizemos 27 reuniões na cidade, mais as reuniões no interior, e elaboramos esse plano de investimento. E para executar esse ano, a mesma coisa, nós fizemos as reuniões do ano passado. Agora já para executar, para definir o orçamento para o ano que vem, parece que não vai ter mais esse tipo de reunião, porque é desgastante. Chegar lá no bairro, não saiu do primeiro ano, não saiu do segundo, o pessoal não quer mais saber. Lázaro Gomes. Não, com relação a, assim, aproveitando tu deu o exemplo de enxugamento, tu não acha que esse aumento de folha, esse aumento de aluguéis, esse problema dos CCs que estão ganhando mais do que antes, tu foi o filho teu foi ir contra o número de CC que o PMDB tinha, né? Tu movimentou isso muito bem na época e deu processo e tudo mais, né? E tiveram que voltar atrás. E hoje, como é que tu te sente o PT estando lá no governo e aumentando folha e número de CC? Não, vejo com naturalidade. O número de CCs hoje da Prefeitura de Farroupilha é extremamente compatível. Hoje antes não era. Então eu vou te contar a história. No dia 2 de janeiro de 2005, quando nós assumimos o mandato, tá? Como vereador, me chamou de chato numa reunião que está gravada em ata lá, isso aí. Tu era chato. Mas há um consenso na sociedade farroupilhense que Lázaro Gomes é meio chato. É chato. Persistente. Não, ele veio lá na Câmara e eu disse que ele era chato porque ele era insistente. Enfim, mas tinha 333 CCs. Aí o prefeito Pascoal, juntamente com o secretário de administração Ademir Vareta, trouxeram para a Câmara um projeto de reformulação de cargos e salários. Igual fez o Ancélio no início do governo Kleber. Não. Esquece. Aí não posso esquecer. Mas não era uma reforma administrativa. Foi reduzido, sabe para quanto? Para 332. Baixou um cargo. Nós entramos com uma DIN, ganhamos. Nós, na nossa DIN, sustentamos que tinha 49 cargos só que deveriam permanecer na prefeitura, que eram os secretários e eram os chefes de departamento. Mas está nisso hoje, né? Ou tem mais? Aí, o que eles fizeram? O Pascoal reeditou a lei, foi para a Câmara, foi aprovado, nós entramos com nova DIN. E daí, o que o Tribunal de Justiça disse? Vocês parem de brincar de administração. Nós vamos intervir no município. Aí nos chamaram, fizemos um acordo. Ficou 150. 183 foram demitidos. Não foram demitidos. Muitos foram demitidos. Foram demitidos. Claro. De um governo para o outro. Do governo Pascoal para o governo Vareta. Não, dentro dele. Pascoal mesmo. Não, do governo Pascoal para o governo Vareta. Por decisão do Tribunal de Justiça, que disse que era para o prefeito parar de brincar de ser prefeito, ou senão eles iam intervir. E aí foi feito um novo, 3 projetos submetidos para a Câmara. Os 3 foram aprovados, só que os 2 primeiros, com a nossa discordância, nós entramos com a DIN e nós ganhamos. Então, nós somos responsáveis pela redução dos CCs. Nós não somos contra os CCs. Mas como é que o Ancélio modificou tanto isso aí, que aumentou o salário dos funcionários e aumentou o salário dos CCs, inclusive? Isso foi inclusive nessa reformulação é que foram criadas as coordenadorias do AP, da juventude, da mulher, né? Essa reformulação o que foi fez feita. Aumentar muito a folha de pagamento. Não aumentou. Mas aumentou a área, a abrangência de atendimento da população. Acho que esse sempre foi o objetivo. Tem que ver se tu faz um aumento de CCs, um aumento do salário e tu continua atendendo mal a população ou não atendendo, aí sim. A gente só vai saber nas eleições, se atende bem ou não. Mas eu acho que o nosso encaminho aqui, acho que o Glacir deve ir para prefeito de novo. Né? E aliás é o que está perguntando aqui o professor Juliano Baumgartner. Ele pergunta se o Glacir Gomes será concorrente à prefeitura no ano que vem. Vai depender ou se ele dos vai a vereador. Vai depender dos candidatos. De quem?
vai depender do candidato. Se tiver algum resquício de Bareta e Feltrin, por exemplo, daí eu vou. Eu posso garantir a vocês aqui que o Gracilo vai ser candidato a vereador, mas ele sabe que vai ter uma dificuldade enorme, porque não tem mais coligação na proporcional, né? E o PT se elege sem coligação? Nós sempre elegemos sem coligação, sempre elegemos. Mas com seus próprios votos ou coligado com alguém? Nós sempre fomos sozinhos, sem coligação. Elegemos o Mozart em 88, eu em 92, o Mas com Rock. menos candidatos, né? Quer dizer, não tinha 90 candidatos. Não, Paulo. Acho que na última eleição deve ter tido 120 candidatos. Vamos falar em 2015 que o PT está acabando. Tu acha que o Mensalão, não. Petrolão, BNDES, etc. Tem esse grupo, como é que é, os radicais online, como é que é? Sim, o Vem Pra Rua. O VPR, o MBL, esses radicais online ali. Aí a moça saiu hoje, ontem, semana passada, sei lá, com grandes sandalhaços, porque não dá para meter com o PT porque eles são muito unidos e não vai ser fácil derrubar eles. Inclusive defende José Dirceu e presidiários, né? Isso que é o errado, Paulo. Tu é um cara ético, tu é um cara que não tem mácula na tua carreira política. José Dirceu foi condenado através de nenhuma prova. Foi preso injustamente. Domínio do fato. Cumpriu a pena. Não é domínio do fato. Domínio do fato. O Zé Dirceu foi domínio do fato. Não é. Tu tá até se engasgando. Não tô engasgando. Vou ter que buscar As mais ideias estão sendo trancos e barrancos. Aqui na Sonora nem água não tem. Por isso que eu não consigo falar. É a terceira vez que eu vou buscar água, Mas Paulo. tu tomou 30 já copos d'água, Paulo. Eu sou camelo. É que essas ideias aí dizendo que é domínio de fato, que não tem prova, isso daí embaraça a mente e faz a pessoa se perder, faz a pessoa se engasgar. Mas então me diga se não foi isso. Qual é a prova? Qual é o telefonema? Qual é o papel? Dele com os caras do banco. Isso não é prova. O Claro Zé que é. Dirceu Como é não? líder da ala mafiosa do PT. Mas nós estamos saindo completamente da discussão. É? Uma Porque prova? advogado Eu não sou advogado. O Zé Dirceu é líder da ala mafiosa do PT. É isso que o Paulo, meu amigo ético, que não tem mácula na sua carreira, que não pode defender. Como qualquer um que cumpre um sexto vai para casa cumprir o resto da pena. Qualquer um não, ele é o chefe da ala mafiosa do Nós PT. estamos saindo completamente da comparado aos prova. mafiosos da Não tem Itália. nada de máfia. PT, Marcelo vai Éder continuar. disse que o Paulo Schneider é o mestre na arte de ser mais liso que sabonete. Não. O Paulo, ele é um eterno oposição, mas defende o PT, inclusive quando o Zé Dirceu... Até na extrema unção. Até na extrema unção. O Léo Brandão faz algumas perguntas. Grande um abraço pro Léo. Léo Brandão faz algumas perguntas. Ele primeiro pergunta: qual o remédio para curar a arrogância do prefeito Clayton? Não, ele não Primeira é. pergunta. Não é arrogante. Ele tem. É o comportamento. Algumas dele. pessoas acham que o prefeito é arrogante. Não. Mais do que alguns chamariam o prefeito Ademir Bareta. Ah, bom, aí sim. Mas eu convivi. Eu estou dizendo o que eu ouço. O Bareta, ele é cínico, ele é uma pessoa que tem, digamos assim, uma grande capacidade, ele é inteligente e tal coisa, mas ele é muito destruidor dos adversários dele. O Clayton não é isso. O Clayton... Destruidor de adversários que Mas são fracos. ok, O Clayton, não vou entrar no o teu... Clayton comparado com o Bareta, o Clayton é doce. É doce. Paulo, eu não vou entrar na questão do teu julgamento que tu faz a respeito do ex-prefeito Ademir Bareta. Mas eu vou entrar no teu julgamento sobre o prefeito Clayton. O prefeito Clayton pode ser uma pessoa bem intencionada, pode ser uma pessoa ilibada, mas ele é desrespeitoso às vezes. O que ele fez com a vereadora Tetela não se faz. Isso é pouca prática. As declarações que ele deu não são compatíveis com o cargo de prefeito. O prefeito Ademir Bareta podia ser arrogante, podia ser prepotente, mas ele, em que pese prepotente, arrogante, entre aspas, não fazia declarações que não estivessem em consonância com o seu cargo. Ele fazia ofensas dissimuladas. Não tem termo de comparação, por exemplo, entre o Clayton e o Bareta e o Signac. A diferença é 8 mil O votos. Signac agora vai voltar para ser candidato a prefeito, não sei se o primeiro dele vai O aceitar. próximo prefeito é o Antônio Pascoal. Eu acho que não, porque eu acho que todo mundo tem na memória ali 92, né? Onde houve uma convenção e o candidato que seria natural, não precisaria a convenção, inclusive indicado pelo Signac, era o Renato de Laveiro, que era o vice dos Foi anteriores. boicotado.
Não foi boicotado, foi traído. Porque, Portanto, boicotado, em virtude da traição, boicotado. Então, e o PMDB agora vai apoiar o PMDB não tem um candidato de consenso. Porque o candidato de consenso que o Pascoal está, talvez, sob júdice. Os outros candidatos são candidatos de si mesmo. Tem um candidato que não tem problema nenhum de legal ali, é o Rossi. Que não tem voto. Tem voto. Sim. Não tem voto dele. Foi vereador várias vezes, tá ligado? Presidente da Câmara. Mas não tem voto dentro do PMDB. Sim, falando em Rossi, houve aquela boataria. Não estou criticando o Rossi como pessoa. Em relação ao Rossi, o Sandoval e o Dr. Milton, né? Mas isso ocorre todo dia em relação ao Lulinha, por exemplo, o filho do Lula, de que ele tem um palácio. Sabe o que é o palácio que eles colocam nas fotos? É Exalc, Escola Superior, não sei o que, de Queiroz, em Piracicaba, lá. Diz que aquilo lá é do Lulinha. Na greve dos caminhoneiros, diziam que os caminhões da Friboi, eles passavam, furavam a greve com o comboio da Polícia Federal, porque era do Lulinha. Ele nunca passou perto, nunca teve um metro. O Lula é pobre também, o Lula não tem triplex em Santos. Não. O Lula não tem dinheiro em Portugal. O Lula tem uma participação, um plano, um consórcio, como todo mundo tem da Randão aqui, para comprar um apartamento naquele prédio que ele nem sabe se vai ter. Mas não é esse. Nem sabe se é dele. Não, mas é. Só sobre o Rossi, não estou criticando o Rossi. Acho que ele é um empresário de visão, tem uma empresa aí que é reconhecida, mas ele não tem unidade interna dentro do PMDB e ele não tem força, na minha opinião, eleitoral para ser candidato a prefeito. O próximo prefeito é Olivário Antônio Pascoal e eu não tenho dúvida. Não, mas ele está sob júdice, não, né? Não está sob júdice, ele está, mas até lá está resolvido. Porque eu acho... Tu acha que o prefeito Clayton Gonçalves é arrogante ou não? Como faz procurar a arrogância do Clayton? Não, eu não acho ele arrogante. Eu acho que é um homem de pouca prática política. E quando ele se vê pressionado politicamente, às vezes ele escorrega para um lado que ele não gostaria. Eu tenho certeza que ele se arrepende de tudo que ele falou. Eu acho que ele não se arrepende, ele se diverte. Eu acho que sim. Não, ele se diverte. Não acredito. Não, eu acredito não estou aqui defendendo, né? Mas eu vejo assim, o Dr. Clayton... Você está muito light hoje. Não, o Dr. Clayton é um homem, é um grande médico. E o Glacier Gomes hoje criticou o governo Clayton menos do que o ex-colaborador do governo Paulo Schneider. Eu não tive tempo. Estou decepcionado. Ele tomou 90% com orçamento participativo. Não, mas tu incitou porque... Não, peraí. Tu incitou ele porque aqui veio até o comentário de um ouvinte dizendo que o Glacier Gomes estava apagado. Eu tive que 3 vezes buscar água pro Paulo. A próxima vez tem que deixar um balde. Quero deixar bem claro que... Vamos botar um bebedouro aqui nisso. Eu saí do governo por minha livre e espontânea vontade, mas contrariado. Saí... contrariado com o contexto. Porque eu fazia uma coisa que eu gostava, era estar em contato com as pessoas dos bairros, do interior e levantando... Vamos falar com o Pascoal para te assumir de novo essa pasta. Mas o PMDB é contra. Mas você trabalharia com o Pascoal? Eu sempre me dei muito bem. Aliás, eu trabalhei como vereador, fui vereador com ele, com o Barreto, briguei muito. Agora com o Pascoal, nunca consegui brigar. Depois eu fui vereador quando o Pascoal foi prefeito, também nunca consegui. Não tem como brigar com o Pascoal. Nunca consegui brigar com ele. Porque ele é muito conciliador. Nessa questão dos CCs, ele passou mal do bocado, eu estou sabendo que ele passou mal do bocado. Mas ele nunca perdeu a linha. Nós fomos lá no gabinete, eu e o Silvestrinho várias vezes, porque era um problema sério. Ele é um político nato. A diferença entre Pascoal e Clayton é isso aí. O Pascoal é um político nato. O Clayton se viu prefeito de uma hora para outra. Sendo objetivo, temos que encerrar o programa, já estamos no fim. Mais 15 minutos. Nós temos perguntas aqui ainda. O Léo fez mais 2 perguntas, mas sejam objetivos. A Dilma deverá renunciar, sofrer impeachment ou terminará o mandato? A Dilma não termina o mandato dos 4 anos dela. Mas por impeachment ou por renúncia? Não tem. De qualquer maneira, por Collor eles acharam uma elba. A hora que apertar, a Dilma vai cair. A Dilma vai cumprir tranquilamente. Não vai. Não tem tranquilamente, não sei, né? Não tem como tirar. Tu vai ver agora as manifestações de domingo ali, vai ser um brocochô. Tu dizia isso. O brocochô foram as de ontem. Tu dizia isso no dia 15 de março também, Paulo. E aqui em Farroupilha tinha 5 mil pessoas. Não, esquece. Lê os jornais do centro do país, lá o Estadão, está todo mundo dizendo que está refluindo o movimento.
pelas iniciativas do próprio governo, né? Qual iniciativa? Eles vão, de soltar o genuíno? Eles vão sair agora pedindo que fim da corrupção. Eles querem o quê? Que o PP desapareça? Eu, O PP, olha, eu tenho lá até... Paulo, Não. Paulo, os 32 do PP gastaram quanto? Não. Chegou a 10% dos 200 milhões do dinheiro do PT? Então pode roubar pouco. Não é pouco. Não. É que vocês estão usando o PP como boi de piranha. Isso não é critério. Glacir defende a chamada intervenção militar? Sim, se for para tirar Dilma, qualquer coisa. Isso é golpe. Que seja. Sobre esses grupos aí, No tem Collor também foi. SOS, Forças Armadas. Eu tenho assistido nos depoimentos aí, que as Forças Armadas, os militares, eles têm vergonha de ter uns apoiadores que nem esses. Não tem. Tem vergonha. O Exército Brasileiro, o sangue é verde e amarelo. Ao contrário do PT, que é vermelho só. Vamos lá, mais aqui. O Exército está lá cumprindo a missão deles, eles não querem nem saber disso. Isso é A Noeli Majone postou aqui no grupo de discussões. Amiga do Paulo. Não, era tua companheira. Não tem nada contra ela. A Noeli Majone postou aqui uma foto enigmática. E eu quero que vocês tentem entender a foto. Vamos lá. Ela postou a foto de um estomazil. Estomazil. Difícil de deglutir. O que é difícil de deglutir? Não sei. Paulo, o que tu fez pra Vocês dois ela? são difíceis de deglutir. Eu não ouvi nada. Porque o Glacir brigou já com metade da cidade. E o Paulo Metade é muita Schneider. gente. E o Paulo Schneider brigou com quase todo mundo lá na prefeitura. Vocês são difíceis de deglutir. Vamos por partes. Diz para ir nos arquivos do Tribunal de Justiça para ver o que Tá é bom. deglutir, o que é engolir, o que é... Vamos por parte. Eu não brigo com ninguém, eu não tenho ódio de ninguém. Eu fiz uma denúncia As pessoas séria. têm ódio de ti, não é? Tu que Cada um com tem. seus problemas, né? Eu sou o mensageiro, eu não produzo a mensagem, eu não produzo os fatos. Eu trago os fatos à baila quando eu tento carinhosamente, amistosamente, delicadamente resolver as coisas. Quando não dá, tem que ser indignado. Eu fui durante a minha vida toda. É que a tua fama é de urubu agourento, né? De chato. Não, o Glacir, quando eu era vereador, ele era do Mocovi, ele vinha lá para reivindicar essas questões de segurança. Eu me lembro, um dia na tribuna, eu disse, aquele cara que está sentado ali é um chato. Ele não sai daqui, ele não para de reivindicar, ele não sossega. E o tempo é senhor da razão, né, Paulo? Tudo aquilo que eu falei, tudo que eu busquei, eu consegui realizar o maior ProErd da história de Farroupilha, que hoje são 25 mil crianças, e 90% dessas não foram para droga. Consegui fazer projetos de câmera, de telefones, de viaturas, de prédio, tudo, com recursos mínimos e com a maior transparência possível. Quando essa transparência parou de ser feita, houve um desvio no Mocovi, que hoje vai chegar a 300 mil reais. E o Mocovi hoje movimenta 1 milhão por ano. Na minha época, quando eu peguei com tesoureiro, era 50 mil por ano. Então, essa chatice, essa determinação, traz a projetos. É o que tu acabou de falar do orçamento participativo. Ok, temos mais mensagens aqui. Vamos, temos que encerrar. Mas com relação a ser brigão, é o seguinte, eu não brigo com ninguém. Eu trago à baila as coisas que ninguém quer falar. E eu falo. Caso Mocovi. Doa quem doer. Caso Mocovi. Caso Vareta, caso Feltrin, caso... Há um caso, Feltrin? Claro, o Feltrin é um político da pior espécie antiga, que só sabe fazer coisa errada. O Fabiano Feltrin, ele participou junto com o Vareta de comprar ou trazer para o lado deles com propostas mirabolantes, a única candidata que eu tinha, a vereadora. Político sério não estás faz isso. acusando a ex-candidata Cissa de ter sido comprada pelo Vareta? Não, ela foi assediada por alguma proposta que eu não sei qual é. Isso dá processo. Que processo? Eu gostaria de ser chamado na frente do juiz e mostrar os documentos que eu tenho. Ok. Pessoal, conta em risco. O João Carlos Machado dos Santos, ele diz: melhor chamar os bombeiros e botar um em cada Grande sala. Cebola. O Paulo só me enrolou com o orçamento.